Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus, Ele preparou algo especial para nós nessa noite. E eu fiquei incumbido de trazer a palavra dessa noite. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com você. Está ali em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. A Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para o Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Repete isso comigo então. Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Essa é uma história muito conhecida da palavra de Deus, e ela traz alguns ensinamentos para nós que eu quero compartilhar com você. Tem uma versão da Bíblia que diz que Deus cerrou a madre de Ana para que Ana não tivesse filhos. Essa versão diz que ela não podia ter filhos, mas há uma versão que diz que o próprio Deus tinha cerrado a madre dela para que ela não tivesse filhos. E a Bíblia diz que todos os anos, Ana subia juntamente com seu marido e a outra mulher do seu marido para adorar o Senhor em Siló. E todas as vezes que Ana subia para poder adorar em Siló, a Bíblia diz que todas as vezes que ela estava nesse caminho, Penina começava a zombar dela porque ela não tinha filhos. O sonho de Ana era gerar, era ter filhos, era poder perpetuar, ter alguém que continuasse a linhagem dela com o seu marido. E a Bíblia diz que Eucana amava mais Ana do que Penina, de modo que ele entregava uma porção maior para que Ana entregasse em adoração. Entenda, Ana, por causa da sua esterilidade, ela não deixava de seguir o seu marido e subir até Siló para adorar o Senhor.
O problema de Ana não era a falta de adoração. O problema de Ana é que no meio do caminho havia Penina zombando dela porque ela não podia dar para o seu marido aquilo que Penina tinha. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. Agora imagina a condição de Ana todos os anos cumprindo com um ritual, subindo até o templo para adorar, mas ouvindo gracinha acerca de algo que não foi ela que causou nela mesma, algo que ela desejava muito, mas que ela não poderia obter, porque só o Senhor poderia fazer na vida dela, ela ter um filho. E mesmo diante de toda a zombação, talvez Ana ela já começasse a se angustiar quando chegasse o tempo de subir para Siló. Porque ela se lembrava da zombaria e ela se entristecia. A Bíblia diz que Ana, todas as vezes que subia, se entristecia e deixava de comer. Mas ela não parava de subir. Ela não parava de ir com seu marido a adorar o Senhor, independente da situação que estava ali, independente da dor que aquilo causava para ela. Meu querido, todas as vezes que você decide se posicionar diante do Senhor e subir para um lugar de adoração, mesmo que Deus ainda não tenha feito na sua vida, alguém vai zombar de você. De repente você tem vindo aqui e você tem perseverado, tem sido persistente, feito pactos e você ainda não viu Deus fazer na sua vida aquilo que você tem tanto pedido, e alguém de repente fala para você, você está indo lá de novo. Você sabe que não dá certo. O que adianta você ir lá? Você não tem o que você está pedindo. Todas as vezes que você se posiciona para adorar a Deus e o buscar, acreditando que Ele pode fazer na sua vida, alguém vai se levantar para poder zombar de você e falar acerca daquilo que Deus ainda não fez na sua vida. Mas entenda, Ana estava desprezando tudo aquilo que era o favor do Senhor na vida dela. Porque a Bíblia diz que Eucana a amava mais e dava uma porção maior para ela do que para toda a outra parte da família. Ana, ela tinha uma porção dobrada. Ana, ela tinha o cuidado do seu marido, tanto que o marido dela fala para ela, não sou eu melhor para você do que 10 filhos. Ana não tinha uma vida ruim, mas faltava alguma coisa para Ana. Às vezes a gente não tem uma vida ruim, mas falta alguma coisa que ainda não aconteceu. Algo que de repente você tem buscado no Senhor, mas o Senhor ainda não tem liberado sobre a sua vida. Durante anos, Ana aguentava humilhação, se entristecendo no espírito e ficando sem comer. Ela ficava triste, sem comer, não reagia, não fazia nada diferente, ela apenas se deixava abater. Às vezes, a prova e a circunstância vêm diante de nós e o nosso comportamento é apenas se deixar abater. A luta bate na nossa porta e a primeira coisa que a gente faz é ficar triste e se abater. Não fazendo nada diferente em relação à nossa busca pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que uma certa vez Ana subiu e ela decidiu fazer algo diferente. A Bíblia diz que Ana se derrama aos pés do Senhor, clamando para que Deus lhe desse um filho, dizendo a Deus que se assim Ele o fizesse, ela consagraria esse filho ao Senhor. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um sacerdote. Quando Ana começa a orar a vontade de Deus, Deus decide fazer na vida de Ana. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos pedindo e nós não recebemos. Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz, não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Às vezes a gente está buscando, orando, subindo, mas o nosso pedido não é para o reino, não é para o Senhor, não é para o nome do Senhor ser glorificado, mas é para o nosso próprio deleite. Deus não tem compromisso com o seu deleite e o seu egoísmo. Deus tem compromisso com o reino dele, com a palavra dele. A bênção de Deus, ela não vai te alcançar e parar em você. Se algo aconteceu e parou em você, não é a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é mais que abundante. É além do que a gente pede. Por quê? Porque ela é para transbordar, não é para ficar só em nós. Ana começa a fazer uma oração diferente de todas as orações que ela tinha feito. E ela alinha a oração dela com a vontade de Deus. Quando nós alinhamos a nossa oração à vontade de Deus, coisas inesperadas acontecem. Ana tinha buscado por muitos anos, mas nada tinha acontecido, mas algo ali mudou.
Ana se derramou tanto que o sacerdote Eli acha que ela estava bêbada. Fala, uma hora dessa, você, uma mulher dada ao vinho. Ela fala, não, meu senhor, eu não bebi. Eu estou aqui entregando, derramando a minha alma diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando ela fala isso, Eli libera uma palavra. Ele diz, então seja feito conforme o teu pedido. Tudo que o marido de Ana poderia oferecer para ela não supria a falta que ela tinha. Mas uma palavra liberada da parte de Deus foi capaz de mudar o estado de Ana. A Bíblia diz que Ana se levanta, come e o seu semblante não está mais triste. O nome dessa palavra o tema dessa palavra é gerando uma palavra. Quando Ana recebe aquela palavra dizendo seja feita conforme a sua oração, conforme a sua petição, Ana se levanta e ela não recebeu o filho naquele momento, mas ela começa no seu interior a gerar aquilo que Deus já tinha liberado para a vida dela. Você tem uma palavra de Deus? Você quer que essa palavra venha acontecer? Comece a gerar a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Todos nós temos uma palavra que Deus liberou para nós, pela qual nós devemos viver e colocar todo o nosso esforço. Ana se levantou dali e a tristeza não acompanhava mais Ana. Tem vezes que a gente vive uma vida que a gente carrega tanta tristeza por aquilo que ainda não aconteceu, que a gente não consegue considerar que Deus já liberou algo e que nós precisamos nos posicionar para gerar esse algo que Deus já liberou. Quando Deus libera uma palavra, você ainda não vê a realidade daquela palavra, mas no céu já está estabelecido, já está determinado. Ainda não está na sua frente, mas já existe aquilo que Deus falou. Tudo aquilo que sai da boca de Deus está criando uma nova realidade, fazendo com que tudo comece a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra que sai da boca de Deus está fazendo com que tudo comece a cooperar para que se cumpra na sua vida todo o bom propósito de Deus. Sabe, quando você espera um filho e você vê o teste e tem uma nova listrinha ali, 2 listrinhas, a sua vida completamente muda. Em questão de segundos, todas as suas prioridades são mudadas por conta de uma espera. Porque você passou a gerar algo. Quando Deus libera uma palavra na nossa direção, tudo tem que ser mudado e as prioridades devem ser trocadas para que a gente passe a gerar com convicção e fé a palavra que Deus liberou para o nosso coração. Às vezes nós recebemos a palavra de Deus e nós não nos preparamos para o dia em que essa palavra irá se manifestar. Nós não nos preparamos para o nascimento de algo que Deus nos prometeu. Quantos de vocês têm orado a respeito daquilo que Deus te falou e te prometeu? Essa é uma das formas da gente começar a gerar a palavra liberada por Deus, oração. Eu preciso descer até o lugar da oração para começar a declarar sobre a minha vida, através da oração da fé que vai se manifestar a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós saímos do lugar em que nós recebemos uma palavra, e em questão de 5 segundos, o nosso coração já mudou completamente. Deus fala para nós a respeito de algo, e no primeiro momento a gente recebe aquilo de uma forma muito poderosa, e a gente acha maravilhoso aquilo que Deus está liberando, mas no segundo seguinte, a gente já não crê mais da mesma forma, a gente não faz mais menção da mesma forma. Tem gente que tem medo de falar sobre a promessa que Deus deu para a vida dele, tem medo de inveja, tem medo de parecer doido, tem medo que não aconteça. Querido, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa, e você precisa começar a orar acerca daquilo que Deus falou para você. Todas as vezes que você ora e apresenta diante de Deus, e isso é um segredo para nós que estamos aqui no Culto Hope fazendo pactos, porque às vezes a nossa oração ela não é atendida, porque nós precisamos ouvir da parte de Deus algo específico que precisa ser mudado em nós, para que a bênção seja liberada. Todas as vezes que eu me relaciono com o Senhor em intimidade, e eu o conheço,
e me faço ser conhecido por Ele, Ele revela quem eu sou. E quando eu tenho a visão de quem eu sou, eu começo a perceber que existem coisas em mim que precisam ser mudadas. É difícil ouvir isso, mas é a verdade. Deus não vai dar uma arma na mão de uma criança. Não adianta você querer fogo do céu se você ainda é imaturo e não pode mexer com fogo. Não adianta você querer arma para guerrear se você ainda é uma criança e Deus não pode te dar uma arma. Existem coisas em nós que precisam ser mudadas para que Deus possa liberar certas bênçãos sobre a nossa vida. Porque é certo que se a gente receber algo da parte de Deus sem estar preparado, ou a gente vai se machucar, a gente vai matar alguém, ou a gente vai perder aquilo que Deus nos deu. Eu preciso orar e me relacionar com Deus para conhecê-lo e para me conhecer através da perspectiva do céu. A perspectiva do céu não vai só falar sobre aquilo que você precisa mudar. A perspectiva do céu vai falar também sobre quem você é e a realidade de quem você é, de modo que tudo que está à sua volta, declarando o contrário da palavra de Deus, não fará mais sentido, porque você terá convicção daquilo que Deus falou ao seu respeito e o propósito que Ele tem para você. Tem gente que precisa mudar o comportamento, mas tem gente que precisa mudar a mentalidade para acreditar que é você mesmo que Deus escolheu. Essa palavra é para você mesmo. É você mesmo que Deus vai usar. Nós precisamos fazer uma mudança de mente. E além da oração, uma das formas de Deus fazer com que a palavra de Deus seja gerada em mim é através da declaração de fé. Eu preciso mudar a forma como eu falo. Eu preciso mudar as palavras que saem da minha boca. Quantas vezes nós estamos amaldiçoando aquilo que Deus nos deu? Quantas vezes nós estamos com a nossa boca remando para um lugar totalmente contrário daquilo que Deus falou? Você olha para você mesmo e você se vê tão pequeno, tão falho, e você começa a fazer declarações acerca de você mesmo como alguém que nunca vai chegar no lugar que Deus falou que você chegaria. Porque a realidade que Deus fala ao nosso respeito é uma realidade completamente da que nós estamos vivendo hoje. Mas quando Deus fala, Ele já está vendo você daquela forma. E nós precisamos começar a mudar a nossa boca para falar aquilo que Deus quer que nós falemos, de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle para nós. Nós precisamos tornar a palavra de Deus primordial em nossas vidas. A palavra de Deus deve ser o nosso foco. Deve ser a causa pela qual nós vivemos. Todas as vezes que eu me reúno com as pessoas e nós temos um GC ali que nós nos reunimos e nós lideramos, todas as vezes eu falo para eles: antes de eu vir para a América, o Senhor me deu uma palavra dizendo que eu encontraria com um povo que precisaria receber daquilo que o Senhor tem colocado dentro de mim. E eu acredito que vocês são essas pessoas. Eu preciso ter convicção da palavra que Deus me deu. Às vezes a gente olha e parece tão pequeno. Aquilo, nada em Deus, querido, começa grande. É tudo processo. Jesus teve que vir, nascer, crescer, viver o processo, sabe, do tempo, para que Ele pudesse manifestar a plenitude, sabe? Para que Ele pudesse chegar num lugar em que Ele estivesse pronto para poder morrer no nosso lugar. Jesus precisou passar pelo processo, nós também precisamos passar, mas nós devemos começar a valorizar os processos ao qual Deus tem nos feito passar. Porque por mais que seja pequeno hoje, Deus está nos fazendo crescer de pouco a pouco, é de glória em glória. É cada dia um nível novo, é cada dia um degrau novo, é cada dia um tamanho novo, e nós vamos subindo com o Senhor, Ele fazendo em nós e através de nós. Não porque o poder é nosso, mas porque Ele age através de nós com o seu poder. Nós mesmos não temos nada, nós mesmos não podemos oferecer nada, mas é Ele que faz todas as coisas. Sabe, meu querido, a última forma de gerar a palavra e permitir que ela permaneça em você é preparando-se para ela. Graças a Deus nós estamos num lugar em que nós temos o carisma. E de repente Deus tem um chamado poderoso para a sua vida, mas Ele ainda não pode começar a cumprir porque você ainda não se preparou para esse tempo. Ainda dá tempo de você entrar no carisma e começar a se preparar para o chamado de Deus para a sua vida. Sabe, quando chegar o tempo, você tem que estar preparado. Eu acredito que quando Eli falou aquela palavra, Ana se levantou.
Ela comeu, ela se alegrou e ela começou a agir. A Bíblia diz que Eucana coabitou com Ana e Ana concebeu. Todas as vezes que Deus determina uma palavra e você se posiciona na palavra de Deus, nada pode impedir que você conceba aquilo que Deus determinou para a sua vida. Nada pode impedir que a palavra que Deus liberou sobre você chegue a se manifestar, chegue à luz e todos vão ver aquilo que Deus fez na sua vida. Ana não parou diante das circunstâncias, Ana não parou diante da afronta, Ana não parou diante da piada, mas Ana se levantou de acordo com a palavra liberada e ela começou a agir na direção daquilo que Deus tinha liberado para ela. Talvez você tenha vivido tempos em que você tem questionado ao Senhor, porque aquilo que Ele falou que aconteceria na sua vida ainda não aconteceu. Nessa noite Deus está te chamando para se levantar e se posicionar. Ele quer que você se alimente, troque o seu semblante de tristeza. Tem gente que vive como se fosse coitadinho, você fala com a pessoa, ela nunca está bem. Ela sempre está mal. Nunca tem um sorriso, está sempre querendo que o outro olhe para a sua tristeza. Ai, como eu sou coitado, o Senhor não fez. O Senhor quer um posicionamento da nossa parte em fé. Nós precisamos começar a viver à altura da palavra que Deus liberou para nós. Se Deus falou para você que vai acontecer, meu querido, não importa se é daqui a 1 ano, se é daqui a 9 meses, se é semana que vem, se é daqui a muitos anos, comece a viver a palavra de Deus agora, porque Deus já liberou e já está acontecendo. Todas as vezes que você vier aqui na frente, comece a derramar diante do Senhor, perguntando: Senhor, esse pedido que eu estou fazendo, ele é para que o seu nome seja glorificado? Se há algo em mim que precisa ser transformado, transforma, para que eu possa acessar aquilo que no céu já está liberado. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Existe um lugar onde tudo que você precisa já foi liberado. Você só precisa acessar este lugar. E nós acessamos quando nós entendemos aquilo que Deus está fazendo em nós. Lá em Isaías, no capítulo 66, no verso 9, numa versão Bíblia para Todos, diz assim: agora pergunta o Senhor teu Deus, se eu conduzo a mulher até o fim da gravidez, iria impedir que lhe nasça o filho? Se eu preparo o nascimento, será para o tornar impossível? Acaso eu levaria essa nação à hora do parto e não a faria nascer? Acaso Deus está te levando para um lugar onde você está gerando uma palavra e Ele não vai fazer nascer em você a palavra que Ele já liberou? Acaso o Senhor te prometeria algo que Ele não estivesse disposto a fazer por você? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero te convidar a se levantar. Você vai se levantar não só fisicamente, você vai se levantar nessa noite espiritualmente, se posicionando para receber a palavra de Deus que já foi liberada na sua vida. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 27, Ana faz uma das declarações mais conhecidas da Bíblia: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Não importa se você ainda não viu a manifestação da palavra, comece a crer que aquele que deu a palavra fará com que ela se cumpra. A palavra está tomando o tempo certo para nascer, e você não pode parar de subir ao lugar da adoração até que a palavra se cumpra. A palavra já está tomando o tempo certo para nascer, e você não pode parar de subir para o lugar de devoção, de entrega e de oração. Eu quero orar com você, porque eu creio que nessa noite Deus está liberando sobre a sua vida um tempo de fertilidade e multiplicação. Um tempo de fertilidade e multiplicação. Coisas que você demorou muito tempo pedindo a Deus serão liberadas. Coisas que você tem orado a Deus serão reveladas. Coisas que precisam ser mudadas em você serão reveladas. E Deus vai trazer sobre você sabedoria para que a sua oração seja uma oração alinhada com a vontade do Pai. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque nessa noite nós queremos que nós saímos daqui grávidos de uma palavra que nós estamos gerando. Nós estamos gerando uma palavra liberada do céu para a nossa vida.
E nós queremos declarar que no tempo certo essa palavra virá à luz. Nada poderá impedir o teu agir, o teu mover, aquilo que o Senhor está estabelecendo e fazendo nesse tempo. Acaso o Senhor não faz chegar até o fim e dar a luz? Nós cremos que para esse tempo existem pessoas dando a luz a projetos do céu. Senhor Deus, nós queremos declarar um tempo novo sobre a casa de cada um em nome de Jesus. Eu quero aproveitar já para fazer o pacto 1. Se você pode tirar, só beber água. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora frutifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para... Então, os pactos serão sobre... As orações serão sobre a família. E se você quer entrar nesse pacto, tem ali, estão distribuindo as folhinhas lá com o Giovanni. Se você quer entrar nesse pacto, eu acredito que Deus vai fazer algo sobrenatural nesse tempo sobre as famílias dessa igreja. Eu creio no mover do céu de salvação, de mudança, de prosperidade, de abundância, de milagres, de cura. Nós queremos um tempo de testemunhos, não testemunhos individuais, mas testemunhos da família, testemunhos coletivos, pessoas que terão suas histórias alteradas por conta daquilo que nós vamos viver neste lugar e nesse tempo. E o versículo, pode jogar o versículo para nós. Atos 16:31 diz: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Eu tomo posse nessa noite dessa palavra. Não vai ficar um ente, um parente, ninguém vai ficar sem experimentar a salvação na minha casa, nem na sua casa. Essa é uma chave que está sendo liberada para nós nesse dia. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua família. Vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. Doce presença. Pai, nós apresentamos cada um que veio aqui na frente, Deus, para começar esse pacto que está no pacto 1. Esse propósito que nós estamos firmando para que famílias sejam abençoadas. Nós queremos declarar sobre a casa dele prosperidades, paz do Senhor sobre cada lar, que toda confusão, toda guerra, toda dissensão